Continuando a nossa conversa sobre energia, vamos rapidamente só lembrar que no último vídeo eu falei sobre a diferença entre forças conservativas e dissipativas. Então, aqui em Fisicão a gente está falando de problemas de mecânica, então, do movimento de corpos, sobretudo que estão expostos à ação da gravidade. E a gente precisa praticar um pouco o que é esse conceito de conservação da energia mecânica. Por mais que pareça uma situação idealizada, quando você vai analisar um problema tridimensional complexo, como, sei lá, mandar uma sonda para Marte ou para outro lugar do sistema solar, é esse tipo de raciocínio que precisa ser feito. Então aqui a gente vai fazer o caso mais simples, que é o caso em uma dimensão. Desculpa, o movimento em duas dimensões, mas é basicamente só a altura que vai importar para a gente. E que a gente tem conservação de energia. Então isso está representado nessa figura aqui, ó. Onde eu tenho então uma altura y, que um certo objeto vai ocupar. E aqui na horizontal tem a posição x, só para manter o aspecto visual do gráfico mais agradável, eu deixei o zero aqui para frente, tá? Então qual é a ideia? Esse objeto ele vai estar inicialmente numa posição como essa aqui e ele vai escorregar. Ele vai se mover aqui. E a gente vai usar a ideia da conservação da energia mecânica para extrair algumas informações sobre o comportamento do movimento desse objeto em um instante posterior. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente faz é calcular a energia mecânica. Lembrando que ela é energia mecânica é a cinética mais a potencial. Nesse caso inicial aqui, a gente só tem energia potencial, porque eu estou colocando esse objeto lá e ele está parado a princípio, então não tenho T. E a energia U, a gente vai usar essa altura 3 aqui como referência, então vai ser mgh e o h vale 3. Então aqui vai dar 3 mg. Então, se a energia se conserva, tá? Estou esquecendo do atrito dessas coisas, isso quer dizer que em qualquer instante de tempo posterior, depois que esse objeto começar a se mexer, independente de onde ele estiver aqui, a energia total dele vai ser esse valor. A diferença é que quando ele estiver em outra posição, ele não vai ter só energia potencial, ele vai estar se movendo, então ele também vai ter energia cinética. Então o que acontece com ele quando chega aqui embaixo, por exemplo, na altura mínima que tem aqui? Aí aqui a situação meio que se inverte, porque aqui ele não vai mais ter energia potencial, já que eu adotei o zero como esse nível, então mgh vai dar zero, só que a energia cinética vai estar ali. E ela precisa ser igual a essa energia mecânica inicial que a gente calculou. Então, quer dizer que isso aí tem que ser igual a meio de mv ao quadrado. Então, quer dizer que 6mg é igual a mv ao quadrado, as massas vão embora. Então, quer dizer que essa velocidade, que eu vou botar um m aqui, escrever max logo, essa velocidade máxima do objeto vai ser a raiz quadrada de 6g. E por que eu estou dizendo que é a velocidade máxima? Veja que eu não estou falando da componente horizontal ou da vertical da velocidade somente, estou falando da velocidade total, né? Porque quando ele estiver aqui embaixo, se a gente imaginar que esse bloquinho desceu aqui e está escorregando para a direita, então aqui embaixo ele não vai ter componente vertical da velocidade, só vai ter horizontal.
Mas o que interessa é que a norma, né, o módulo desse vetor velocidade vai ter esse valor máximo, que é raiz de 6g, e quando está aqui embaixo. Agora, quando esse objeto subir qualquer um desses morros aqui, aí vai acontecer uma outra coisa. A gente vai ter uma situação intermediária, por exemplo, aqui que eu vou desenhar em verde. Quando esse bloquinho estiver aqui, ó, aí eu vou estar numa situação intermediária em que ele tem um pouco de energia potencial, porque aqui a altura é meio, e ele vai ter também alguma energia cinética. Então aqui eu posso calcular da mesma maneira. Então a energia total E vai ser igual a T mais U. A energia total é 3mg, a cinética é quem eu quero calcular, e a potencial vai ser mgh, só que agora a altura vale meio, então vou botar aqui meio de mg. Lembrando que esse cara aqui é mgh e esse h, que é quem está valendo meio. Então agora é só fazer essa conta. Então a gente pode escrever aqui que meio de mv ao quadrado é igual a mg que multiplica 3 menos meio. Esse 2 pode passar multiplicando lá também. Essas massas eu já posso cortar. Então eu vou deixar aqui como v ao quadrado, que é igual a 2g que multiplica 2, 2 vezes 3 dá 6, menos 1. Ou seja, 6 menos 1 vai dar 5. Esse 2 e esse 2 vão embora. Então aqui eu obtenho que a velocidade vai dar a raiz de 5g. Então, como deveria ser, já que eu supus que a velocidade ia ser máxima aqui embaixo, aqui em cima do primeiro morro, onde está em verde, essa velocidade dá 5g. A raiz de 5g, aliás. Então é um pouco menor, né? Se você quiser calcular o valor dessas velocidades, você pode calcular o quanto que ele é menor. E tem outra informação ainda bastante interessante que a gente pode tirar daqui, que é o que vai acontecer com esse objeto na hora que ele sai dessa posição aqui. Tanto faz se ele estiver indo para a direita ou se ele estiver vindo da direita para a esquerda. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vou fazer de preto mesmo agora, representando o diagrama de corpo livre daquele cara naquela posição. Como o objeto, a princípio, vai se mover para baixo na sequência, então aqui, ó, é como se ele estivesse fazendo, bem naquele instante onde ele está travado ali em cima, é como se ele estivesse numa circunferência, em que aqui tem o valor da velocidade. Meu computador fez um barulho aqui e me desconcentrou. Onde aqui eu tenho uma velocidade que está apontando para a direita, e essa altura aqui, que eu vou fazer em azul, então essa altura aqui, ó, ela é um raio. Então isso é uma característica de um movimento circular uniforme. Claro que ele não está descrevendo uma circunferência, mas naquele instante é como se ele estivesse. Só porque a velocidade e a aceleração que ele vai experimentar são perpendiculares. Então, ele necessariamente, se esse vetor velocidade aqui vai entortar para baixo, então ele tem que ter uma aceleração que aponta para baixo. E que aceleração
vai ser essa. Vai ser a aceleração centrípeta. Então, naquele primeiro morro ali, a aceleração centrípeta vai ser a velocidade que está aqui ao quadrado sobre R. Então, vai dar 5G sobre R. Pois bem, esse valor é alto ou é baixo? A primeira coisa que a gente pode fazer é comparar ele com o próprio peso do objeto. Ou desculpa, ou melhor dizendo, com a própria aceleração da gravidade. Então, dizendo de outra maneira, essa aceleração centrípeta que a gente calculou é maior ou é menor que a gravidade? Daí é só olhar para esse cara aqui, né? Já que aqui eu estou multiplicando pela gravidade, o 5 sobre R nesse caso, como o R está valendo meio, então quer dizer que o 5 sobre R, isso aqui é 10. Então, nesse ponto aqui, esse cara vai experimentar uma aceleração centrípeta para baixo, que é 10 vezes a aceleração da gravidade. Você pode calcular qual é a aceleração centrípeta em cada um desses outros dois morros. E é interessante ver isso porque em cada um desses morros aqui, como ele é mais alto, a velocidade vai ser menor. O que, a princípio, vai fazer a aceleração centrípeta diminuir. Mas, por outro lado, o raio é maior. O que também vai diminuir a aceleração centrípeta, né? Mas façam a conta aí vocês. Eu só vou fazer para esse aqui. Agora, se essa aceleração centrípeta precisa ser 10 vezes a da gravidade para esse cara não sair dos trilhos ali, qual é a força que vai estar atuando para fazer essa aceleração tão alta? Bom, a força da gravidade vai produzir uma aceleração de g. Se eu vou ter uma aceleração que é 10 vezes maior, então ali naquele ponto eu vou ter que ter uma outra força para baixo que vai puxar o bloco ali para impedir que o bloco saia voando para cá, que seria a trajetória natural dele, né? Desculpa, eu quis dizer para cá, pensando que isso aqui é uma rampa que ele está chegando aqui, né? Mas como eu já coloquei que o bloco chegou no meio do morrinho e a velocidade está apontando para a direita, então se ninguém puxar ele para baixo, ele deveria ir só para a direita. Mas como a gente está obrigando aqui na análise dessa situação hipotética o bloquinho a ficar no trilho, então ele precisa ter essa força para baixo que vai produzir essa aceleração. Então veja só, eu vou fazer um ponto aqui para representar o que seria o diagrama de corpo livre daquele objeto lá, né? Vou fazer aqui em verde também. Então se você pegar esse ponto aqui, ali vai ter o vetor peso que aponta para baixo. E a normal, geralmente, a gente coloca ela para cima, porque a gente está falando de um objeto que vai estar em equilíbrio em repouso, por exemplo. Como quando a gente falou de lei de Newton, eu fiz esse exemplo lá. Então você coloca um objeto em cima da mesa, ele tem o peso para baixo e ele vai ter a normal para cima. Só que nesse caso nosso aqui, pensando nesse movimento que nesse instante vai parecer um movimento circular uniforme, a somatória das forças atuando no bloco verde aqui não vai dar zero. Essa somatória das forças vai ter que dar a massa vezes a aceleração centrípeta. Porque a aceleração centrípeta é o resultado, é o que a gente vai observar acontecendo. E alguém tem que produzir essa aceleração centrípeta. Como só o peso não é suficiente para produzir toda essa aceleração, então aqui nesse caso, a gente pode observar que a normal vai estar para baixo também. O que eu quero dizer é que o trilho
vai ter que puxar o bloco verde para baixo, o que é equivalente a dizer que o bloco verde vai estar puxando o trilho para cima. Então, se fosse para esse trilho quebrar nesse lugar aqui, ele ia quebrar com esse bloco indo para cima, não para baixo. Então, é uma situação bem diferente da situação de repouso, né? Então, quer dizer que essa somatória das forças aqui, assumindo que eu já tinha botado um eixo Y positivo para cima, então essa somatória das forças vai ter que dar negativa, porque essa aceleração aqui dá negativa, essa aceleração é para baixo. Então quer dizer que, além do peso que está apontando para baixo, eu também vou ter, naquele cara ali, uma normal, que eu já desenhei aqui maior, porque o vetor da normal deve ser mais intenso do que o da força-peso, justamente porque eu sei que a aceleração centrípeta é muito alta. Então quer dizer que o peso que aponta para baixo é menos mg, a normal está apontando para baixo, eu vou colocar menos n, e isso aqui tem que ser igual a menos m vezes 10g. Então, por que menos m vezes 10g? Aqui eu tinha calculado a aceleração centrípeta. Veja que está v ao quadrado sobre r, ela nunca vai dar negativa, né? Então, o que eu estou calculando aqui é um módulo da aceleração centrípeta, eu não estou pensando no vetor ainda. Mas na hora que eu vou analisar o problema aqui, considerando o eixo y que eu botei para cima, a aceleração nesse ponto está apontando para baixo. Ela aponta na direção do R que está representado ali, né? Então, quer dizer que esses sinais vão ficar todos positivos. E então a normal vai dar 10 mg menos mg. Então vai dar 9 mg. Então esse vai ser o módulo da normal produzida, que necessariamente precisa ser produzida ali, para garantir que esse objeto vai ter uma aceleração voltada para baixo naquele instante, que vai corresponder a 10 vezes a gravidade. O que é meio lógico, porque o peso é mg, né? Que vai dar para qualquer bloco, independente da massa, vai dar uma aceleração de uma vez a gravidade. Se eu preciso de uma aceleração que é 10 vezes a gravidade, alguém tem que fazer esses 9 adicionais de força puxando o cara para baixo. Eu quero dizer, só a Terra está puxando o cara com um G só. Então, assim, a gente vê que essa normal é 9 mg bem aqui. E aí você pode fazer a mesma análise para os outros morros que estão representados aqui, né? Então você vai ter aqui uma outra altura e uma outra velocidade. Você pode fazer um cálculo análogo ao que eu fiz. Aqui no 30 de novo. E aí aqui no 30 eu quero dizer a posição horizontal dele aqui, né? Desculpa, eu falei sem especificar isso antes. Mas aqui no 40, daí acontece uma outra coisa, porque essa altura aqui, ó, ela está no 3,5. Então quer dizer que um objeto que chegue nessa altura aqui, como é uma altura de 3,5, ele teria que ter uma energia potencial de 3,5 vezes m vezes g. Só que o nosso objeto só tem 3 mg. A energia mecânica total dele é só essa, porque a gente colocou ele inicialmente nessa altura. Então quer dizer que esse bloco vai escorregar aqui, aí ele vai perder velocidade, ganhar energia potencial, perder energia potencial e ganhar velocidade de novo, ganhar velocidade vertical aqui, né? Até chegar nesse ponto e ter perdido a sua velocidade em módulo, então perdeu energia cinética e ganhou potencial de novo. E vai fazer algo semelhante aqui no terceiro morro, mas quando chegar aqui no quarto, em algum lugar,
por aqui assim, aí ele não vai mais ter energia para subir, então ele vai voltar para trás. Por isso a gente chama esse ponto aqui de um ponto de retorno. Então aquilo ali é um ponto de retorno. E o que definiu ele foi a altura inicial que a gente colocou aqui. Se eu colocasse uma altura inicial de 2 metros, aí esse ponto de retorno ia estar por aqui assim. E outra coisa importante de mencionar é que tem uma diferença bastante importante entre você colocar um bloco aqui. Imagine que eu coloco ele ali parado e deixo ele nesse lugar. Ou colocar ele no alto, em cima de algum desses morros. Tecnicamente, eu consigo colocar esse bloco em qualquer uma das duas posições. Mas tem uma diferença que fica ilustrado já visualmente pelo desenho e pelas noções que a gente já tem de observar as coisas no nosso dia a dia, né? Esse bloco aqui está num lugar em que aparentemente ele consegue ficar ali por muito tempo. O que vai acontecer com ele se ele se mexer um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro? Não vai acontecer nada, ele vai ficar parado no mesmo lugar. Então, se você colocou ele ali e der um tapinha para qualquer um dos lados, ele vai ficar ali onde ele estava. Ainda, se você trouxer ele mesmo até aqui perto de um desses morros para ele subir, ele vai ficar preso nessa região aqui. Então ele vem até aqui, daí ele desce para lá, e volta para cá, e volta para cá. E fica como um balanço ali, né? Então isso ilustra o que é um ponto de equilíbrio estável, que é essa região aqui. Então, um ponto de equilíbrio estável é um lugar onde eu posso colocar o bloco e ele pode ficar ali por um tempo indeterminado. É um ponto estável. Aqui em cima, teoricamente, eu posso equilibrar ele de um jeito que faça ele ficar equilibrado ali no meio. Só que esse ponto não é um ponto de equilíbrio igual a esse aqui, porque ele é um ponto instável de equilíbrio. Se você der um totozinho para qualquer lado, esse cara vai começar a se mover e ele não vai ficar parado naquela posição ali mais. Então, isso aqui é um ponto de equilíbrio instável. Então, ele pode até ficar lá, mas uma perturbação pequena para qualquer um dos lados vai fazer ele entrar num movimento que não vai ter mais volta daí, né? Digo, só vai ter volta se alguém atuar para fazer aquele cara parar ali de novo. E esses são os fundamentos principais de tudo aquilo que vocês precisam entender, interpretar a partir de um gráfico, né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei um gráfico da altura y pela posição x, mas eu poderia fazer um eixo em que eu colocava energia potencial em função da posição x, por exemplo. Já que, ainda mais nesse caso mecânico, né, como a energia potencial é mgh, então ela é diretamente proporcional à altura. Então, você pegar a altura e multiplicar por mg, você vai ter um eixo representando a energia potencial, que também é um tipo de gráfico que aparece com bastante frequência em exercícios que vocês vão resolver.